Boa noite, galera! Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pela Lente. Toda semana, 8 da noite, toda terça, 8 da noite, entrevistas aqui sempre muito legais, muito interessantes, dos temas mais variados possíveis. E hoje a gente vai falar sobre um tema sério, importante, e assim, estou pronta para aprender muito com o nosso convidado. Antes de apresentá-lo, queria lembrar que o Apoia-se está aqui na descrição. Então, se você assinar o nosso Apoia-se, você recebe um vídeo exclusivo por semana de resenha de filme, de série, de livro, enfim. Alguma resenha vai aparecer lá para você uma vez por semana, R$ 5 no mês, e você permite que o nosso conteúdo possa, enfim, continuar acontecendo, a gente possa continuar produzindo. Minhas redes sociais também estão aqui na descrição, então se quiser conhecer, aprofundar aí melhor o trabalho, será sempre muito bem-vindo. Seguinte, hoje a gente vai falar de justiça e segurança pública com um cara mais do que capacitado para a gente aprofundar esses temas, que obviamente a gente não pretende esgotar isso, afinal de contas, isso é tema de graduações e pós e tudo mais, mas a gente vai falar muito do que está acontecendo no Brasil no momento. O Lênin dos Santos Pires é professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da UF, o INEAC-UF. Atua como professor permanente dos programas de pós-graduação em Antropologia, de Justiça e Segurança, bem como de Sociologia e Direito na Universidade Federal Fluminense. Ele está em todos os cursos da UF. Você passar na UF, você vai encontrar o professor Lênin. Eu vou colocar ele aqui na tela. Bem-vindo. Obrigada. Olá, tudo bem? Que prazer te rever, Manu, e também um prazer muito grande estar aqui com o pessoal, né, que está acompanhando pela lente. Boa. Seguinte, é porque ele falou de rever, porque ele foi entrevistado, tem aí umas semanas, lá no Diálogos Conecta, que é um programa da Rede Conecta que vai na Brasil 247. Conheci o professor Lênin quando tive a oportunidade de entrevistá-lo nesse programa, falei, ótimo, vou levar para o meu também. Eu quero desenvolver esse tema. Então, vou deixar aqui também na descrição o link para esse outro programa, para você também poder acompanhar. Seguinte, professor, tem algumas coisas que eu quero revisitar do que a gente falou naquela entrevista, né? Mas muitas de lá para cá foram o quê? 2 semanas, 3 semanas, uma centena de outras milhões de coisas foram acontecendo, né? Então eu vou revisitar algumas para a gente contextualizar, mas a gente vai acabar falando de novidades, né? E aí eu queria começar falando, acho que um tema que a gente abordou lá também naquela entrevista, que é da questão da. Vamos falar da justiça brasileira, né? A gente tem ali o golpe de 2016 de Dilma Rousseff, a gente tem o processo da Lava Jato, a justiça brasileira envolvida ali em muitas denúncias. Isso coloca em xeque, de alguma forma, a institucionalidade do direito no Brasil. Na semana passada, durante a CPI, o hacker da Lava Jato, que agora, enquanto a gente está gravando, eu acabei de ver, tem poucos minutos que ele foi condenado a 20 anos de prisão. O hacker da Lava Jato prestou lá, né? Foi na CPI lá do 8 de janeiro, a CPI do golpe. E ele que, para quem não acompanhou, ele expôs, na época da Lava Jato, as conversas privadas do Moro, do Deltan e demais envolvidos ali, fez com que a Lava Jato ruísse. Agora ele está ali investigado por outras coisas, suspeitas de tentativas de fraude nas urnas com a Carla Zambelli. Quando ele foi questionado pelo Moro sobre coisas, ele chamou o Moro de criminoso quanto mais. Eu li as suas conversas e você é um criminoso quanto mais. E tem um grupo também, um movimento grande de pessoas que não acreditam, por exemplo, no STF, né? Afirma que as decisões são enviesadas, são políticas, no geral, decisões de esquerda e tal. Então, como que você avalia essa descrença na justiça de uma maneira geral, assim, né? Você tem desde o micro de tipo, não adianta a gente prender o assaltante de celular porque a justiça vai soltar ele muito rápido, até o macro de não acreditamos no STF. Então, acho que é uma descrença geral na justiça. O que isso significa em um país como o Brasil? O que essa descrença pode causar a longo prazo? Bom, esse assunto é um assunto muito interessante, né? E para abordá-lo, eu tenho que fazer uma referência prévia, né? Eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal Fluminense e tanto no mestrado quanto no doutorado eu fui orientado pelo professor Roberto Cândido Lima. Roberto Cândido Lima é um antropólogo brasileiro muito conhecido e reconhecido por ter colocado na sua perspectiva a justiça brasileira, particularmente o campo do direito. Ele que tem a formação prévia como advogado, como
jurista, né? Ele fez o curso de Direito lá na Federal do Rio Grande do Sul, e depois realmente se tornou advogado, né? Fez OAB, aquela coisa todinha. E no período em que ele esteve fazendo o seu doutorado nos Estados Unidos, ele acabou colocando em perspectiva o direito brasileiro, porque pareceu aos olhos dele que lá nos Estados Unidos o direito funciona de um jeito diferente, de uma forma diferente, né? Então nós acabamos, né, de certa forma, dialogando com o Roberto Kant em torno o insistente traço da desigualdade no Brasil, né? É isso que ele aborda nos trabalhos dele, e a gente acaba, de certa forma, tendo que concordar com ele. E, por exemplo, um país onde existe o Instituto da Prisão Especial é um país onde o direito, né, de uma maneira muito peculiar, muito singular, inscreve na própria lei a desigualdade entre os cidadãos, né? Então, esse exemplo da prisão especial acaba virando um ícone de uma sociedade onde pensa que a justiça não é igual para todos. E aonde a justiça não é igual para todos, você acaba tendo que refletir sobre qual é, afinal de contas, o estatuto da nossa desigualdade. E a nossa desigualdade ela se dá num plano tanto do ponto de vista socioeconômico, quanto também do ponto de vista dos direitos, produzindo impactos no espaço público, né, que leva a tratamentos desiguais, dependendo não só das questões econômicas, financeiras, mas também das questões étnico-raciais, né? Então, é uma sociedade desigual e que vai sendo cada vez mais gradativamente se reproduzindo numa escala de violência muito grande, uma violência institucionalizada, tá? Então, da mesma maneira como as pessoas não são tratadas igualmente pelo Poder Judiciário, no tocante, por exemplo, a se ela comete um crime, ter um tratamento igualitário, né? Dá um exemplo para você, Manu. Digamos que você é uma jornalista, então você tem nível superior. Digamos que eu não tivesse. Nós dois vamos cometer um crime, nós dois vamos roubar alguma coisa. Bom, o tratamento dispensado a você vai ser um e a mim vai ser outro, né? Isso por conta do quê? Por conta do fato de você ter nível superior e eu não. Ora, isso está escrito na lei, tá certo? Isso está escrito. É um caso único no mundo ocidental. Agora, assim como a lei inscreve isso, do ponto de vista das práticas dos atores, isso se agrava. Isso se agrava e, portanto, as polícias vão ter tratamentos desiguais, dependendo dos atores que elas abordam. O tratamento dispensado nas agências estatais e outros âmbitos também vai ser desigual, e por isso mesmo a gente tem um preconceito arraigado nas instituições, né, contra as pessoas que têm origem humilde, origem popular, né? O que, por exemplo, o ministro, né, o ministro de Direitos Humanos atual, o professor Silvio Almeida, estabeleceu como racismo estrutural. O racismo estrutural a que ele faz referência diz respeito à maneira como os preconceitos eles estão estabelecidos, né, do ponto de vista das instituições, e que tem nascedouro na crença, né, que se tem no nosso país, na questão da raça, da desigualdade entre raça, e que vai contaminando todas as outras relações. Todas as outras relações, porque vai acostumando, vai tornando como natural a forma preconceituosa de se referir ao outro, né? Então, eu diria que o nosso direito ele está enviesado por essa origem institucionalizada do nosso racismo, e que vai se espraiando de uma maneira cada vez mais cavalar
na medida em que acontece um outro fenômeno muito interessante, que é o esvaziamento do mundo do trabalho, que é o esvaziamento do jeito do trabalho, redundando em que aquelas pessoas que se projetam no mundo contemporâneo, né, sem ter muito claramente as formas da sua reprodução social garantidas por um vocabulário uníssono, um vocabulário que no passado estava circunscrito ao mundo do trabalho, começam a sofrer igualmente um preconceito. Né? O filósofo camaronês Achille Mbembe, né, no livro muito interessante que é o Crítica da Razão Negra, vai dizer que esse é um momento onde, no mundo neoliberal, todo e qualquer sujeito começa a ser igualado à situação de escravo. Né? Bom, isso é o que ele vê lá, né, a partir dos Camarões, evidentemente, mas pensando no mundo francês, né, onde os imigrantes sofrem muitos preconceitos, na Europa, de maneira geral, mas que no Brasil desde sempre ocorreu, justamente porque a nossa sociedade, as nossas instituições foram moldadas pela instituição da escravidão. Então, vê se eu estou viajando aqui. A gente tem uma descrença hoje em dia que aparece assim com relação ao STF, com relação a diversas instituições. Essa lista toda que eu fiz aqui na pergunta, que é de umas pessoas que pode ser que elas estejam vindo hoje em dia de pessoas que nunca tiveram seus privilégios sendo movimentados e agora estão tendo. Porque se a gente for pensar com relação à população pobre, à população preta, sempre houve uma crítica a como a justiça é feita, né? Porque, afinal de contas, ela está sendo injusta, historicamente. Agora a gente está vendo essa escala acontecendo, vindo de pessoas que estão tendo, de certa forma, em alguns momentos, seus... Viajei muito? Não, você não viajou, não. É exatamente isso. Para as classes populares, e eu falo assim com muita tranquilidade, porque eu sou oriundo das classes populares, né? A minha mãe foi servente, enfim. Eu mesmo trabalhei, né, em empregos, digamos assim, subalternos, né? Carreguei mala em aeroporto, trabalhei em obra e tal. E realmente o que a gente sabe é que a gente tem que andar muito na linha para que o trem não passe em cima das nossas pernas. Né? E por que isso? Porque sempre se teve clareza de que o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Tá? Nas classes populares é assim que se pensa. E essa desigualdade sempre foi naturalizada e sempre se acreditou no andar de cima, por assim dizer, né, que ao fim e ao cabo sempre se daria um jeito. Sempre se daria um jeito em função de aspectos econômicos, de aspectos estéticos, né? Dependendo do confronto. O Kant fala muito nisso. Né? As disputas, os conflitos entre os desiguais, né? Isso se resolve na justiça aplicando, né, a regra que é um jargão, né, do direito, que tratar, né, assim, e é um jargão do direito atribuído a ninguém menos do que o artífice da nossa república, que é o Rui Barbosa, né, que dizia o seguinte: a verdadeira regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Ou seja, a ideia de igualdade dele é uma igualdade onde existem escalas de status, onde pessoas teriam direito diferente das outras. Então, você teria que administrar os conflitos da sociedade de acordo com o status de cada sujeito, isso dentro do mundo republicano. Você imagina que pensamento é esse? Bom, o fato é que nos últimos anos, digamos assim, nos últimos 30, 40 anos, alguns eventos muito interessantes aconteceram no Brasil. E eu gosto de fazer menção ao surgimento do Partido dos Trabalhadores, não porque eu seja filiado, porque eu não sou. Eu não sou filiado ao PT, não sou filiado a partido algum hoje em dia. Né? No passado eu fui militante político, estive vinculado ao PSTU durante muitos anos, já há pelo menos 2 décadas e meia eu saí dessa esfera e hoje não tenho militância partidária. Mas
a construção de um fenômeno como o PT, ele é muito interessante, porque ele vai justamente fazer referência ao mundo do trabalho, aos direitos do trabalho, à identidade do trabalhador, para reclamar direitos igualitários, partindo do trabalho e, nessa perspectiva, tentando, né, conformar direitos mais igualitários. Não por acaso, né, em 88, a gente tem a Constituição Federal, né, sendo promulgada, já fazem mais de 30 anos, e, no entanto, a gente acabou sendo colhido logo tempos depois, né, alguns anos depois, com o chamado a emergência do neoliberalismo, que colocou, né, em discussão, em perspectiva, todas as conquistas dos trabalhadores no mundo inteiro, né? E a gente chega aqui, né, muito interessante isso, que enquanto o mundo inteiro está adotando uma perspectiva de certa forma, né, desconstruir aquele mundo pensado a partir do trabalho e que, na Europa, por exemplo, é pensado em estado de bem-estar social, né? Nós aqui estamos tentando construir uma coisa parecida e aí, como diz a moçada, né, dá tilt, dá um problema, né? O fato é que, apesar disso, a existência de uma organização como essa faz com que o conflito se estabeleça num nível interessante, para dizer o mínimo. Agora, esse conflito se dá numa sociedade, né, desigual, como eu chamei a atenção, uma sociedade escravocrata, e aonde, ao fim e ao cabo, as coisas se resolvem no terreno da violência. Tá? Então, como nós temos essa sociedade desigual, que é uma desigualdade, que é um preconceito de natureza econômica, social, estética e até mesmo ética, né? Você acaba que o judiciário vai ter interesse em administrar conflitos entre iguais e iguais, né? Uma coisa é o conflito entre os poderosos. Esse tipo de conflito tem uma régua e um tipo de tratamento. Já o conflito entre bandidos, por exemplo, ou entre pessoas, né, que são oriundas de classes populares, ou coisa que valha, isso vai ter um outro tratamento, quando não até mesmo uma justiça particular. Falo isso porque, no âmbito dos juizados especiais criminais, por exemplo, ou nos juizados cíveis, né, o grupo a qual eu pertenço, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, que além de ser uma unidade acadêmica que eu sou o diretor, também é uma rede de pesquisa, né? Uma rede de pesquisa enorme, tem vários pesquisadores que estão ali fazendo etnografias desses âmbitos. Então, ali aparece, nessas etnografias, que são pesquisas feitas, né, com os atores, com observação direta ou observação participante, ouvindo o que as pessoas têm a dizer, as suas imagens, as suas representações, as suas ideias e percepções, aparece claramente que quando ali, naqueles âmbitos, há uma disputa entre iguais poderosos e tudo mais, né, que é muito difícil, por sinal, esse tratamento ele vai para um certo lugar. Agora, como é entre pobres, pessoas humildes, aí a coisa já tem outro tratamento, e muitas vezes esse tratamento não é finalizado por uma autoridade como um juiz, por exemplo, né? Isso é resolvido ali por alguém subalterno que faz o encaminhamento das coisas como tem que ser. Então, a gente tem um âmbito realmente de desigualdade que merece muita atenção. Acho que a próxima pergunta dá para a gente desenvolver bem o tema, professor, porque é o seguinte, quando a gente fala de segurança pública, né, acho que é um pouco do que a gente já vem dizendo aqui, não é segredo para ninguém aqui o quanto o Brasil é um país extremamente violento, incluindo, obviamente, as próprias forças de segurança, que, para todos os efeitos, deviam estar trabalhando para a diminuição da violência num mundo ideal, me parece. E essa violência policial também me parece muito generalizada e enraizada nas forças policiais, né? Importando menos do que deveria quem é o governador da vez. Porque se a gente for olhar, por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia, são lugares que têm governadores teoricamente de
espectros políticos opostos, mas são as polícias militares mais letais do país. E, inclusive, é importante ressaltar aqui, tá, gente, que as polícias militares elas estão ali sendo o responsável pelas polícias militares é o governo do Estado, não é a prefeitura nem a presidência da República. E uns números de 2022 mostram que a polícia matou 18 pessoas por dia no Brasil. Rio de Janeiro e Bahia concentram 43% dos casos, como falei, né, mesmo tendo aí essas representações meio que, podemos dizer, opostas politicamente. O secretário estadual de Polícia Militar no Rio de Janeiro, o coronel Luiz Henrique Pires, anunciou semana passada, e começou agora essa semana, mudanças no treinamento da corporação, né? Agora, diante das mortes recentes de crianças dentro de casa, na favela, algo que começou a virar, algo que parece que é rotina no Rio de Janeiro, a Polícia Militar falou, não, agora vamos mudar o nosso treinamento, e começou aí, a gente está gravando na segunda, esse programa vai ao terça, começou nessa segunda esse treinamento da PM do Rio de Janeiro. E aí eu queria que o senhor me respondesse se a violência é algo intrínseco à polícia. Eu entrevistei aqui no começo do programa, já tem vários anos, o Ibis, e ele falava muito sobre a questão militar da coisa, né? E o fato de ser militarizado tudo faz com que muita violência já esteja ali no próprio jeito de se fazer a polícia, né? De se fazer a segurança pública nos estados, né? Então, eu queria que ouvir de você também, se a violência é algo que é intrínseco à polícia, e por isso eles vão fazer um novo treinamento, porque deu tudo errado, e se existe alguma forma de mudar isso, se esse treinamento, por exemplo, é uma possibilidade, ou se é para mostrar para a televisão, enfim. Pois é, essa primeira parte da nossa conversa, eu tentei aqui, de uma maneira, chamar a atenção que o nosso direito, ele naturaliza a desigualdade. Né? Ele naturaliza a desigualdade a um ponto que, se em todo o mundo, né, mesmo que existam as desigualdades sociais, o direito ele vai ser um para todo mundo, ou seja, ele vai dizer lá, né, o direito é igual para todos. Né? Como está no nosso artigo 5º da Constituição. Bom, significa então que a partir daquele corolário, todas as regras serão iguais para todo mundo. E eu já falei aqui que não é. Né? Já falei aqui que há inúmeras situações, né, onde o direito vai ser desigual dependendo de quem seja a pessoa. E veja bem, nós estamos então falando, né, que a nossa sociedade ela quer estabelecer um tratamento igualitário formal por parte da justiça, e a justiça diz que não é assim. Né? Isso é muito interessante, porque há uma informação que parte do judiciário que tem que administrar os conflitos, dizendo o seguinte: os conflitos são tratados desigualmente. Ponto. Bom, aí entra essa sociedade que naturaliza a desigualdade nesse ponto, vai então ter uma polícia que, em todo lugar do mundo, trabalha para quê? Trabalha para colocar, do ponto de vista das ações, das suas práticas, para o público, uma informação de que o direito é igual para todos, não é isso? Aqui no Brasil é o contrário. Ela vai trabalhar dizendo que o direito é desigual. E vai fazer isso, como parte das suas práticas, né, de uma maneira ativa. Então, por isso mesmo que a polícia age de uma maneira na zona sul do Rio de Janeiro e de outra na zona norte, na zona oeste, dependendo de quem são as pessoas que estão envolvidas. Tá? Você tem situações como, por exemplo, lá no Leblon, vamos dar um exemplo, né? No Leblon, onde tem aí os segmentos mais bem quinhoados do ponto de vista econômico da população, em sua maioria, pessoas bem nascidas, né? Pessoas brancas, etc. e tal, tem um tratamento que é diferente, por exemplo, daquele que é dispensado ao pessoal do Vidigal, que está ali pertinho, né? Ou que esteja transitando, né, do Pavãozinho, por aquela zona, etc. e tal, né, que tem os seus marcadores, tem os seus diacríticos, geralmente a cor da pele, mas também, né, uma vestimenta que demonstra que aquela pessoa pertence a uma outra classe social e por aí vai. Tá? Então, esta polícia irá atuar no espaço público
para afirmar essa desigualdade, mas aí é que está a coisa interessante. Não só informada por essa ideologia, por essa perspectiva que está ali muito forte no mundo do direito, ela também vai atuar de acordo com paradigmas, com referenciais que são próprios do espectro militar. E o que o espectro militar diz? Diz que administrar conflitos para o conhecimento militar significa garantir as fronteiras e combater os inimigos. Quando você traduz isso para o âmbito da cidade, você está falando de fronteiras sociais e inimigos que são, evidentemente, estabelecidos dentro de uma perspectiva construída dentro de uma sociedade escravocrata. Né? Então, você vai pegar, por exemplo, isso é muito interessante de se pensar, né? De se viver é um inferno. Ainda mais, né, as pessoas pretas e pardas de idade entre 15 e 29 anos, que justamente compõem, né, cerca de 80% daqueles que são vitimados pelas ações abusivas da polícia no uso da força, né? Ou que também são objeto das políticas de quitação de liberdade. Né? A maioria dos presos, dos detidos, muitos deles sem direito a um primeiro julgamento, são igualmente pretos e pardos. Por isso que eu estou chamando a atenção desde o início aqui da nossa conversa, que é uma sociedade que naturaliza a desigualdade, portanto, não acredita na ideia de que pode haver tratamento igualitário, e as suas agências vão atuar no sentido de estabelecer, reafirmar e reificar essas crenças. E por isso, então, que a polícia exerce essa violência, que ela está informada por duas matrizes. A matriz da desigualdade jurídica e a matriz militar, que é para eliminar o inimigo. E num contexto onde a guerra às drogas, né, que é uma ideologia surgindo dos Estados Unidos, apresenta-se muito fortemente, né, como uma crença instituída, os inimigos da guerra às drogas serão, evidentemente, né, os traficantes, mas não qualquer traficante, né? Não, por exemplo, traficantes que estejam de alguma forma vinculados aos Ronaldo Lessa da vida, né? Porque aquele sujeito é um criminoso, né? Sempre foi, e ele é um criminoso contrabandista de arma, assassino profissional, e vinculado a eles a uma série de outros atores, como, por exemplo, atores ligados a milícias, que hoje já operam no mercado de drogas. Né? Já operam fortemente em vários lugares do Rio de Janeiro no mercado de drogas, como também fora do Rio de Janeiro, né? Porque o fenômeno miliciano está em toda parte. Então, é muito interessante isso, porque esses aí eles não serão combatidos dentro dessa guerra, porque, de alguma maneira, ou eles pertencem a uma classe social diferente, ou eles estão vinculados a determinados estratagemas que, de certa forma, têm vinculações, ainda que marginais, com agências estatais, ou, né, eles também estão vinculados a redes profissionais, redes de atuação que, de alguma maneira, interessam a certos atores. Né? Ao passo que outros traficantes, sobretudo de drogas, e geralmente drogas do varejo, serão combatidos, serão, né, dizimados, ou serão objetos, né, de um mercado muito particular, né, que o professor Michel Mises chama de por onde circulam as mercadorias políticas. Né? Então, o sujeito está lá na favela, ele, para não morrer, ele paga. Ele, para poder tocar as drogas, ele paga. E, muitas vezes, determinados grupos, né, entre as mais variadas polícias, vão manipular esses sujeitos de acordo com interesses corporativos daquele grupo, né, que se abriga dentro das forças policiais, dentro do Estado, para praticar crimes. Falo com muito cuidado nisso, porque muitas vezes as pessoas tendem a fazer a seguinte afirmação: ah, não, a polícia está fazendo tal coisa. Bom, a polícia é uma instituição. Né? A polícia tanto tem pessoas que estão lá investigando, que estão fazendo, inclusive, atuação na corregedoria, né, que tem destacamentos para evitar os crimes que são cometidos por agentes estatais,
mas o fato é que, pela sua capilaridade, pela natureza complexa do seu trabalho, ela acaba permitindo, né, que certos atores que estão com essa intenção se projetem no território e pratiquem crimes de forma muito, muito permanentemente, né, de forma muito reiterada. E aí tem um outro aspecto, né, que nós estamos falando aqui das drogas, das mortes, mas tem uma série de outros delitos, de outras questões que não são totalmente legais, mas que compõem um mercado de ilicitudes de uma outra natureza que não são tão gravosas como essas que eu estou mencionando. Então, esse universo ele é um universo muito complexo e que, infelizmente, não é do conhecimento da população, que é difícil, mas o que é pior, não é de pleno conhecimento das autoridades públicas, né? Mesmo figuras como, por exemplo, o ex-deputado Marcelo Freixo, que foi uma pessoa que, né, se imbuiu de um interesse e buscou e pagou caro por isso, nem mesmo ele consegue ter ideia da mais completa gravidade e da complexidade desse contexto, né? Desse contexto que eu costumo chamar de mercados de ilegalismo, mercado de ilicitudes, né? Eu e outros colegas que pesquisamos o tema. Então, essa violência ela é, sobretudo, instrumental. Essa eu quero dizer. Essa violência ela é instrumental porque ela coloca, né, em circulação mortes, prisões, constrangimentos e que foram apropriados de uma forma muito particular pelas milícias, né, mas são apropriados por vários outros atores, inclusive traficantes de drogas, né, que realmente, né, são sujeitos que precisam, de certa forma, serem detidos, mas é necessário que esse processo de subtrair esses sujeitos da convivência social seja algo que esteja sob o controle da sociedade, sob o controle das agências de justiça, para promover aquilo que está estabelecido na lei, e não essa coisa que a gente vê que todo dia morrem 15, 18, né? E a imprensa diz isso. Morrem 10 no Morro da Mineira, mais 12 morreram. Mas vem cá, quem são esses 10 que morreram? São pessoas ou são aqueles que deveriam morrer e por isso mesmo sequer têm a sua qualificação enquanto sujeitos pela imprensa? Então a imprensa também faz a sua parte nesse processo aí. Então nós estamos lidando com uma discussão que ela é seminal, ela é fundamental, né? Para onde vamos enquanto país que se quer igualitário, democrático, né? E aí é uma questão muito importante para terminar, né, que eu estou aqui já perdendo o fôlego. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu governo, se eles realmente quiserem fazer uma diferença, eles vão ter que tocar neste ponto. Eles vão ter que tocar neste ponto de uma maneira muito, muito importante, de uma maneira tanto quanto possível inédita. E não será, portanto, com medidas como essa que o governo do Estado está anunciando. Tá? Acabou que eu não cheguei no ponto, mas eu sei. R$5.000 eu vou pagar para um policial devolver o fuzil. Olha só, quer dizer então que os policiais não devolvem os fuzis que eles pegam? É isso mesmo? Tem que pagar eles para fazer o trabalho deles? E por que tem que pagar? Ora, tem que pagar porque é parte desse mercado que eu estou fazendo alusão para você, que os fuzis que sejam pegos, sejam resgatados, é possível que eles não sejam devolvidos. Por quê? Porque a gente tem conhecimento de que há alguns desses sujeitos que estão em desvio, quando da função de policial, que alugam o fuzil, que vendem o fuzil. Rapaz, alugaram um caveirão, lembra disso? Já alugaram um caveirão para um grupo criminoso invadir o negócio do outro e tal. Então, quer dizer, esse tipo de medida, por um lado, está na entrelinha chamando atenção para esse fato.
por outro fato, reconhece o quê? Reconhece que há uma situação salarial do ponto de vista do trabalho dos policiais que é absolutamente inadequada. De fato, os caras ganham mal, ganham muito mal para correr o risco que os poderosos colocam eles para correr. Né? Sejam os poderosos da política, sejam os poderosos do empresariado, sejam os poderosos da própria polícia, porque a polícia também ela é organizada, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, ela é organizada hierarquicamente de forma que as castas superiores não correm risco nenhum, nem do ponto de vista operacional, nem do ponto de vista das faltas que eles têm que lidar com a justiça. Né? Porque muitas vezes a decisão de um agente desse aí, né, que está na alta cúpula, ela é passível, por exemplo, de uma expulsão, e isso não acontece. Ao passo que para as castas inferiores, os segmentos inferiores, como, por exemplo, na Polícia Militar, os praças, a expulsão é geralmente a forma mais usual, né, de resolver conflitos internos. Né? Quando o sujeito comete um delito, comete um crime, e diga-se de passagem, no cotidiano administrativo, né, o tempo todo eles estão sendo perseguidos por pequenas faltas ridículas, como, por exemplo, o sapato não está engraxado, coisas do gênero. Né? Então, você tem aí, nesse contexto, né, uma medida que fala coisas entre linhas e que, por outro lado, pode não ser tão execuível assim. Por quê? Porque este mercado, ele é muito tentador. Pô, eu vou devolver um fuzil por R$5.000, quando ele me rende só no final de semana 8.000, por quê? Entendeu? Então tem uma série de coisas aí para serem debatidas. E a outra coisa que eu quero chamar a atenção de você e do público que nos acompanha. Os policiais que cometeram crimes, que se envolveram, né, que se envolveram em troca de tiro, com resultado morte, vão passar por um curso. Então um processo pedagógico é uma punição? Olha só como é que esses segmentos que estão estabelecidos dentro dessas forças, como elas pensam, né? Se você não andar, se você não cumprir a lei tal, você vai ser punido, você vai ter que estudar, você vai ter que se submeter, né, a palestras sobre direitos humanos, ter aula lá com o professor Lênin, olha só aquele cara desagradável, entendeu? Você toma cuidado, Você vai ter aula lá com o professor Kant, professor Lênin, professora Jaqueline Muniz, entendeu? Então tem uma coisa aí também, né, que é muito ruim, né, de não estabelecer para esses agentes a ideia de que a qualificação e a capacitação profissional ela é um caminho para eles atingirem excelência naquilo que fazem, como acontece conosco. Né? Eu, como professor, tenho volta e meia que fazer um curso de capacitação. Você, como jornalista, também está buscando curso para se aprimorar, para trabalhar melhor. Eles não, né? Se você não trabalhar de acordo com o que eles acham que tem que ser, você vai acabar sendo punido. Então, o que está sendo dito para ele? No fundo, ele diz o seguinte: olha, se você fizer, faz de um jeito que ninguém saiba, senão você é obrigado a fazer você passar por isso aqui. É isso que está sendo dito para eles. Né? E falo isso com muita tranquilidade, porque, de alguma maneira, o meu trabalho, a minha etnografia com policiais, né, me fez conhecer um pouco desse imaginário. Né? Eu posso vir a ser conhecido como policiólogo, que é uma forma de xingamento. Né? Eu não sou policiólogo, eu não estudo polícia, eu estudo com os policiais, eu faço uma série de estudos que me permite ter, né, uma apreensão, uma percepção de parte daquilo que eles sabem, que eles me deixam saber. Entendeu? É isso. E o que dá para dizer que nesses anos todos de guerra às drogas, tem alguém que está ganhando as drogas. Que, assim, dos dois lados, quando a gente para olhar, não está legal para ninguém. As drogas e as armas, para elas, está bom. A guerra às drogas, elas estão ganhando legal. As armas, as tecnologias, né? Agora, a grande panaceia é vamos usar câmera, vamos usar isso, vamos usar aquilo outro. Né?
vamos fazer cercamento eletrônico. Então, aparece a tecnologia, particularmente a digitalização do trabalho da polícia, como uma grande panaceia, e não é assim. Não é assim, porque os homens continuam ali. Elas não serão aprisionadas pelas tecnologias. Verdade verdadeira, tem esse ponto também. E aí, antes da gente ir para os nossos quadros, queria te fazer uma última pergunta, que você chegou a falar, né, que se o governo Lula quiser fazer, e deu umas indicações. Eu queria ir para esse âmbito federal, né, perguntar algumas coisas com relação a governo federal e ações, pensando assim em âmbito nacional, desde, sei lá, segurança de fronteiras e tudo mais, né? Queria entender como o senhor vem analisando as políticas públicas relacionadas à segurança no governo Lula. Então, desde o caso dos CACs, a relação com as Forças Armadas, que toda hora dá uma estremecida. Inclusive, eu vi, gente, eu podia deixar isso para as notícias, mas eu não deixei, que saiu um CD do Múcio no Spotify. O Múcio lançou músicas. Ele tinha umas músicas gravadas, ele lançou no Spotify. Não sei, ficou uma dica aí para vocês. As relações... Esse daí eu vou... É uma boa dica, eu vou contornar. Obrigado. Desculpa, gente. Perdão a todos. Mas vai que você, sem querer, passa por isso no Spotify, você já fica com essa informação e vai embora. Mas entender um pouquinho das atitudes, das decisões do governo Lula com relação aos CACs, com relação às Forças Armadas, relações com os governos estaduais e as outras forças de segurança. É uma questão que é muito assim cheia de dedos desde o início do governo, né? Entender que tipo de força política, inclusive, todas essas forças de segurança têm, a relação com o governo Bolsonaro. Todo dia sai uma novidade de se o Ministério da Defesa falou com o hacker, quem que deixou invadir Brasília, tudo está muito relacionado também às forças de segurança e como o governo Lula lida com isso. Então, eu queria que você me dissesse um pouco como que você vê, no geral, as decisões do governo Lula com relação às políticas públicas de segurança e como essa cooperação entre diferentes níveis de governo e agências pode fortalecer as políticas de segurança, né? A importância de que se consiga chegar em algum... Vamos trabalhar juntos de uma maneira assim que queremos todos o melhor, né? Porque eu ainda sinto que galera, as coisas estão meio balançadas. A convivência com os militares ela não pode ser boa, né? Ela pode ser boa, haja vista que nós vivemos aí um período de pelo menos 6 anos onde grupos, né, como sempre, né, tem que falar sempre com muito cuidado para evitar que o público seja ludibriado. Tá? O público não pode ser ludibriado. O Exército, a Marinha, as Forças Armadas são instituições, como tal, elas são complexas, elas têm atores variados, né? Direita, esquerda, centro, né? Moralidades mil. Agora, é inegável que, num certo momento da história, alguns grupos ali tiveram uma proeminência que levaram, né, a que a nossa democracia se fragilizasse ainda mais. Né? Então, o Clube Militar, num dado momento, emitiu notas que tiveram consequências desastrosas, né? No âmbito do âmbito dessas agências. Grupos começaram a orquestrar em torno de atores que redundaram na figura lamentável do ex-presidente e, veja bem, baseado nesses movimentos, essas instituições obtiveram benefícios, ganhos salariais, tiveram ganhos orçamentários, financeiros, né? que havia, então, um interesse institucional que, de alguma maneira, foi atendido, comprando o silêncio de alguns grupos, escamoteando os conflitos que poderiam haver lá no seu interior, né? Fazendo assim, uma certa adaptação, uma acomodação, né, desses conflitos. Hoje, o que acontece? Há uma reviravolta da conjuntura, muito em função do processo eleitoral. Agora, é claro que também no interior dessas agências, né, a reacomodação pode ter acontecido antes, a ponto de que, né, aquilo que o ex-presidente queria fazer, que era de fato um golpe, não tivesse força. A ponto de todo aquele movimento das pessoas na frente dos quartéis e tal, esbravejando,
E mesmo o próprio 8 de janeiro, né, que é uma data lamentável, não tenha surtido o efeito que era esperado por esses grupos e esteja hoje redundando num processo muito curioso, né, que é de um progressivo, abre aspas, abandono do Bolsonaro. Né? Abandono, assim, ele está jogado aos leões. Só que Inclusive, a televisão, desculpa cortar, está aqui ligada na minha frente, já está aqui exatamente essa manchete. Aliados de Bolsonaro querem se preservar. Tá todo mundo falando, beijo, querido, ó, sucesso na sua vida, que Deus te ilumine. E isso não quer dizer que, da minha opinião, tá? Não quer dizer que ele esteja se enfraquecendo. Não, tá? Da minha opinião, isso não é verdade. Tá? Eu acho que ele continua aí, né, por uma série de razões, muito forte, muito vivo na mente de certos segmentos. Agora, isso tudo pode ruir a partir do momento que ficar claro a sua vinculação a uma série de outras práticas e outros interesses, que é algo que está sendo tentado com essa coisa das joias, né? Com essa coisa do seu patrimônio, do seu enriquecimento, o negócio dos 17 milhões do Pix, enfim. Né? Tem duas frentes aí atacando a figura dele, que é um ataque à extrema-direita, mas também é uma tentativa de esfacelamento de uma base social que será disputada por diferentes atores. Né? O Sérgio Moro, por exemplo, é um desses sujeitos que está ali ávido para, né, ele, o Dallagnol, por quê? Porque eles são a extrema-direita de fato. Eles são a extrema-direita de fato, que fizeram com o direito que fizeram, né? E você pode perceber que sobre essas coisas eles não se posicionam. Eles não se posicionam sobre nada que está acontecendo com o Bolsonaro, por quê? Porque não quer se indispor com a base social que eles esperam captar. Né? Mas tem outros atores aí, né? Tem né, União Brasil, o próprio PL, enfim, eu não sou um bom analista político, não, tá? Mas eu vejo isso aí acontecer. E aí, quando tem sido a resposta do governo Lula, numa frente que é fundamental para essa batalha, que é a questão da segurança pública. Alterna altos e baixos. Tá? E olha que eu acho que a figura do Flávio Dino é uma figura fantástica, é um ministro realmente preparado para atuar, né, experimentado, experiente. Agora, a Polícia Federal ela continua tendo um protagonismo enorme para fazer aquilo que ela fez nos governos passados. Né? Operações, construção de inquérito, não sei o quê, nananã, e empoderando os seus atores e estando lá, né, lá nos governos, inclusive nos governos estaduais, etc, etc. Isso aí é um traço que já vem, e a gente começou a perceber isso lá atrás, quando, por exemplo, aparece no Rio de Janeiro uma figura como Beltrame. Naquele momento, Beltrame não era o único secretário de segurança oriundo da Polícia Federal. Tinha uma série de outros atores. Então, ali, na Polícia Federal, também tem atores, né, que estão na política há muito tempo, e estão fazendo política. Tá? Então, muito. Acho que o governo federal tem que tomar ter muita atenção, tomar cuidado. A Polícia Federal tem um trabalho a fazer, mas é atenção à política da Polícia Federal nesse sentido. Tá? Para não ficar demasiadamente na mão de determinados atores que depois podem virar o jogo, como já viraram outras vezes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acho que o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, né, que o governo anunciou e que está sob a coordenação da Tamires Sampaio, é uma dimensão absolutamente importante. Por quê? Porque ela justamente faz o movimento em direção aos estados e, sobretudo, aos municípios, né, para empreender políticas que venham a tratar da segurança no nível das localidades. Então, atacar questões como o feminicídio, né, trabalhar nessa dimensão, que é gravíssima a questão dos feminicídios, ter atenção a essa dimensão das relações raciais, dos preconceitos, e ter políticas de inclusão, chamar a atenção das prefeituras para a necessidade de ter políticas de inclusão, fazer intermediações, interlocuções com agentes públicos e privados
para estabelecer medidas educacionais, de trabalho, de emprego para a juventude. Então, tem uma série de potencialidades no âmbito do novo PRONASSE, que, veja bem, aí uma propaganda que eu acho justa fazer, né? O PRONASSE acertou quando colocou na perspectiva a ação em 167 municípios, se não me engano, que concentram 50% dos homicídios no Brasil. Porque é um âmbito menor, evidentemente nós estamos aí lidando com grandes regiões metropolitanas, porque muitas vezes você tem capitais e grandes cidades, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você tem, entre as cidades, a própria capital, Rio de Janeiro, mas também São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, Nilópolis, né, Japeri, quer dizer, você tem um monte de cidades onde você tem, né, um ritmo de violência armada que resulta em mortes, que precisa de tratamento e transformar, então, a sociedade, as prefeituras em atores para atuar nisso aí, me parece super acertado, como acontece em São Paulo, Salvador e tal. Ter um indicador positivo na diminuição dos homicídios e também do fim do escamoteamento dos desaparecimentos, o fim do escamoteamento, né, que transformam as mortes violentas por causa indeterminada em não homicídios, isso também é importante, né? Ou seja, procurar identificar outras dinâmicas que não aqueles homicídios que são propriamente qualificados. Há desaparecimentos à beça, há encontros de cadáver que, não sei se é homicídio, então não conto. Pô, pelo amor de Deus, dependendo de onde seja, dependendo do que aconteceu num certo momento, enfim, tem que dotar, né, esses processos de classificação também de uma tecnologia mais apurada. A gente não pode ficar à mercê de manipulações, né, dos governos estaduais que estão interessados em um ou outro indicador para escamotear a realidade, né? Então, acho que, de alguma maneira, há uma tentativa da parte do governo federal de tratar o problema com certa acurácia, digamos assim, né? E nós, por exemplo, do nosso instituto, dessa rede a que eu fiz referência, somos atores ativos nisso, né? Nós somos parceiros, né, do governo estadual, do Estado brasileiro, naquilo que diz respeito às práticas que interessam ao combate ao racismo, ao feminicídio e à dotação de uma segurança pública cidadã que atenda a todos sem distinção. Boa. Antes da gente se despedir, eu queria ir para os nossos quadros, né? A gente tem 2 quadros aqui. E o primeiro é uma notícia dos últimos dias que você tenha visto e te chamou uma atenção. Ou você saiu feliz, ou você saiu triste, mas você não passou batido por essa notícia. Você conseguiu pensar em alguma coisa? Bom, essa questão da violência policial, né, infelizmente, ela é tão recorrente e a gente nunca pode passar batido por essas, né? E me chama muita atenção a morte de crianças e adolescentes de uma maneira reiterada, que as pessoas chamam de bala perdida, etc. e tal. Mas, olha, primeiro pensando no Rio de Janeiro, né? Nós estamos vivendo esse processo de uma maneira incisiva e crescente há pelo menos 6 anos, né? Assim, a todo momento aparece uma Emily da vida, ou um João Gabriel, né? Enfim, isso aí me dá uma angústia muito grande, porque eu sou pai, né? Tenho filhos de várias idades, mas, sobretudo, adolescentes e crianças de 8 anos e tal, e eu fico imaginando a dor dos familiares, né? A incompreensão e o desejo de justiça, né? Porque essas pessoas não têm outra coisa que não seja isso, os filhos, a prole, né? E a expectativa de dar para essas pessoas um mundo melhor e com elas construir um mundo melhor. Como teve minha mãe, né? Minha mãe, que já é falecida, ela era muito pobre e apostou tudo na pensão dos filhos, para que, de alguma maneira, ela tivesse satisfação
E, por outro lado, caso haja a possibilidade de ascender socialmente, ela, de alguma maneira, ser contemplada com parte disso. Né? São apostas que a classe popular faz, que são legítimas, né? E, no entanto, a gente percebe que, cada vez mais, pelo menos no Rio de Janeiro, as ações desastrosas de atores que deveriam atuar de uma maneira diferente leva a que isso se torne cada vez mais frequente. Né? Não por acaso existem movimentos, né? Movimentos de pais e parentes de vítimas da mortes por policiais. Né? Existe uma rede instituída, olha só, existe uma rede, um movimento social instituído por conta dessas práticas reiteradas. Então, para mim, e, claro, sempre em lugares chamados de favela, né? Lugares onde habitam as classes populares, principalmente pretos e pardos. Então, não dá para passar batido diante disso, infelizmente. Não dá. E é impressionante, assim, como a gente acorda e tem uma notícia como essa, assim, com uma frequência muito absurda. A minha notícia, são duas notícias também bem tristes, né? Uma do Brasil e outra não. Uma é a morte da Yalorixá, na Bahia, né? Semana passada também, que era uma figura que já vinha sendo perseguida há um tempo, para todos os efeitos tinha proteção, mas foi assassinada dentro do terreiro. Foi assassinada dentro do terreiro, ela era perseguida por fazendeiros, na ocasião, enfim. No caso dela específico, eram fazendeiros da região que queriam aquele espaço. Enfim, esse é um caso. E o outro caso que eu tinha separado, não é no Brasil, aconteceu, eu vi hoje de manhã, não, ontem, que é de uma mulher na Califórnia, que ela tem uma loja de roupa, e ela botou bandeira, fez uma decoração LGBT, assim, com as bandeiras, a bandeira LGBT na porta, e um cara chegou e falou uma meia dúzia de merda e atirou nela e matou. E aí a gente pode entrar em várias discussões que a gente falou aqui sobre facilidade de acesso à arma, né? Porque aí é muito simples, o cara não gostou. E aí, quando você tem uma arma na mão, basta você não gostar. Basta você não tá afim. E aí ele não gostou. E a mulher a mulher não era lésbica, a mulher era bi, a mulher era trans, a mulher era hétero. Só que ela estava ali, né, na causa e tal, botou, era um mês e tal, ela botou, levou um tiro, o cara entrou na loja, falou lá, deu a entender exatamente por que ele estava matando ela, e depois fugiu, então a polícia encontrou ele depois. Mas foi por isso. E aí eu me lembrei, falando isso, de um cara aqui também no Brasil, interior, não lembro agora, aqui no Brasil, que ele entrou foi dentro da escola e botou a arma na cara da professora, porque ele não ganhou presente de Dia dos Pais. E ele falou: a escola está fazendo ideologização com os meus filhos, que eu não ganhei presente de Dia dos Pais. Eu quero ver o material que vocês estão aí usando. E a mulher desesperada, se tiver tudo certo, não precisa ter medo, com a arma na cara da mulher. Tudo certo baseado em quê, né, meu querido? Baseado no que você achou que é tudo certo. Então, assim, essa facilidade, pensei nesses dois casos, né? Claro, o caso da Yalorixá é um caso muito mais profundo, que envolve racismo religioso, disputa por terra, é algo muito mais profundo. Agora, os outros dois casos são situações muito banais, são situações muito ridículas. É uma bandeira e é o presente de Dia dos Pais, e aí você basta botar a arma na mão de alguém absolutamente... E no primeiro caso também, né? Se você vai investigar esses sujeitos aí que certamente perpetraram essa morte, vou dizer o seguinte: não sei, todo mundo está armado, né? Aí vai ao encontro daquilo que você me perguntou, que eu não respondi, das políticas para os CACs. É importante realmente, né, suspender, regularizar, né, ter. Agora, o estrago foi feito. Tem muita gente armada, e, infelizmente, a gente ainda vai ter muito disso para acompanhar e ver as consequências ainda, que era o que o Mefistófeles, ex-presidente, queria, né? Esse tipo de situação. Eu amo Mefistófeles. Eu amo essa palavra. E nosso outro quadro é uma dica. Um filme, uma série, um livro, um negócio que você queria apresentar aqui para o nosso público, você acha que a galera devia conhecer? Pois é, eu tô com uma certa dificuldade de ver filmes no cinema, né? Porque o tempo não sobra. E aí eu, de alguma maneira, consegui um tempinho e vi uma série americana, infelizmente, mas que eu acho muito boa, que é a série
o Perry Mason. O Perry Mason, que é estrelado pelo Matthew Rhys, né, um ator britânico, que fez o The Americans, que eu adorava, né, um filme de espião, eu adorava, e eu gosto muito dele, e fui seguir, e me chamou muita atenção, porque, de alguma maneira, a história é de um investigador que acaba, por razões fortuitas, também advogando. Não vou dar aqui o spoiler, não. Mas é muito interessante porque apresentam técnicas de investigação, né? E acho que vale muito a pena quem tem interesse em pensar sobre o que é investigar, o que é construir um caso e como esse caso pode ser trabalhado dentro do direito americano. É bem interessante, é bem elucidativo, né? De certa forma casa com algumas coisas que eu li a respeito, né? Em livros norte-americanos, pesquisas de colegas aqui no Brasil que foram, né, para os Estados Unidos e tudo mais. Então, acho que é bem legal e sempre vale a pena ver o Matthew em ação. Né? Eu acho ele um ator realmente muito bom. É HBO? HBO Max. E aí, não sei se tu já tem essa notícia, mas eu joguei aqui para procurar. Em junho saiu a notícia de que a série foi cancelada depois da segunda temporada. Cadê essa informação para você? Porque era muito bom, né? Não, sempre, mas eu já nem vejo mais série, Lene, com expectativa eu sempre assim, eu vejo com aquela temporada, eu vejo com o que eu tenho em mãos. Eu não fico esperando uma resolução. Se a série termina sem resolução, eu volto um pouco antes, eu encontro meu próprio fechamento, eu não fico nervosa. Porque eu já sei que a chance vale a pena ver, porque você tem ali algumas dimensões interessantes. Aí quero chamar a atenção que você pode prestar atenção no protagonismo dos negros, há um protagonismo de atores negros importante, e também a maneira como é tratado a dimensão LGBTQIA+. Né? Acho que esses dois aspectos talvez tenham contribuído para o cancelamento da série. Pois é, é um país conservador, né? Os Estados Unidos é um país conservador. Né? Pois é, o exemplo aqui da notícia. Direita, né? Ela de certa forma, rivaliza com a direita. Né? A esquerda é absolutamente marginal lá. Né? E o conservadorismo religioso muito forte. Então... É verdade, lá é direita e extrema-direita, realmente. Porque é de esquerda, não é de esquerda, já não existe. Biden é de esquerda, não é. Não existe isso. Nem paramos, nem o nosso... como é que é? Osama, né? Osama não. Obama. Era o outro. Nem o Obama... Isso. Não é. Não inventa moda, não, gente. A minha dica hoje tem nada a ver com o assunto, tá, gente? Mas eu já entender que é muito difícil dar uma dica por semana nesse programa, tá? Que não dá tempo, não tem essa construção, é muito difícil, não dá tempo de eu fazer todo esse consumo de produtos. E aí a minha dica é um documentário que tem, na verdade, é uma série de documentários, mas cada episódio é independente, que eu fiz no último vídeo que está lá para os apoiadores, a resenha desse documentário, se chama Untold Jake Paul. Untold é o nome da série, é uma série de documentários que falam sobre casos do esporte, né? Inusitados, sei lá, casos do esporte. E aí, esse específico que eu assisti fala sobre o Jake Paul, que era um influenciador, que começou novinho, sendo influenciador, quando assim, o YouTube surgiu, ele era criança, fazia lá as peripécias, uns negócios, e começava a fazer maluquices, ficou famoso por causa disso, de fazer doideiras na internet. Em algum momento, começaram a surgir coisas contra ele, a opinião pública se voltou contra ele, e ele foi para o boxe. E hoje em dia, ele é um lutador de boxe, que ninguém dava atenção, porque a galera do boxe falava, querido, a gente faz isso desde criança, você chegou ontem, você já quer lutar. E ele cresceu assim nos holofotes, ele queria mídia, ele queria lutar contra os maiores. E aí ele conseguiu. E aí ele foi, e o Dana White, do UFC, odeia ele, quer dar na cara dele, rir da cara dele. Aí falou, você vai lutar então com o melhor. Botou ele para lutar com o Anderson Silva, ele ganhou do Anderson Silva. Então, assim, o cara entrou no boxe e falou... E aí me lembrou muito, no caso do Brasil, o Whindersson, né? Que é o influenciador aqui, que ficou também com questões psicológicas e tal. E o boxe a luta foi onde ele encontrou ali e está se dedicando. Enfim, achei muito legal, muito interessante, porque eu gosto de acompanhar essa coisa de bastidor de vida de influenciador também, então tem essa coisa ali da fofoca e de como ele chegou pro... Eu acho ele meio doidão, sim, mas tem essa construção dessa história dele aí de conquistar o lugar no boxe, na luta, e a galera, e vocês vão me respeitar, e a galera respeitou. Achei interessante. É a minha dica de hoje.
Então você pode gostar de ler um livro muito legal, que é do Corpo e Alma, né? É um livro, eu esqueci o nome do ator, cara, vou ter que mandar depois, que fala justamente, é uma pesquisa que fala sobre o mundo do boxe, né? Talvez eu vou te mandar depois as referências, porque eu tenho esse problema, volta e meia me foge, é cansaço já, né? Já é o cansaço que a gente tem, né, em fruto dessa profissão, né? Mas é bem legal, você pode Achei curtir. aqui Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe, é isso? O nome Isso, dele é um pouco difícil, Loic Vac... não sei Loic Vacan, pronunciar, é isso aí. infelizmente não tinha essa possibilidade de pronúncia. Mas, Loic enfim, Vacan, obrigado. arrasou. Muito obrigada, professor, por ter aceitado aqui novamente conversar comigo. Como eu falei no começo do programa, eu conversei com o professor Lenin, eu e a Marcela Barba, lá no Diálogos Conecta da TV 247, deve ter aqui umas 3 semanas, e foi muito legal, tão legal que eu falei, professor, vem aqui no meu programa, eu quero uma hora novamente bater esse papo contigo. E foi muito legal para você ver como o tema é vasto. Eu falei, a gente vai se repetir, não repetiu nada. Foi completamente, foi outro papo. Foi Muito outra legal. conversa. Eu agradeço muito o interesse, a oportunidade, também aí o público, né, que nos acompanha, agradecer também. E eu estou sempre à disposição. Eu gosto de bater papo também. Boa. Obrigada, viu? Beijo, gente. Ó, lembrando, o Apoia-se está aqui na descrição, minhas redes sociais também. Então, muito prazer, será muito bom recebê-los lá. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.